Paz amado, tudo bem? Olha, nós estamos aqui numa série de vídeos onde estamos falando sobre quem somos, quem nós somos nessa missão de Deus. Deus tem uma missão e é importante que nós possamos nos situar, nós possamos nos orientar nessa grande missão de Deus. Hoje eu vou falar de 3 tipos de missões, tá? A gente fazer uma distinção aqui para que a gente possa ter a compreensão dessas 3 tipos de missões. A primeira delas, rapidamente, a gente sem demorar muito aqui, a primeira dessas 3, que é a principal, é a maior, é a que está sobre todas as coisas, que é a missão de Deus. Nós temos uma segunda, que é a missão da igreja, e nós temos uma terceira, que é o serviço de missões, que envolve o trabalho da igreja, que está debaixo dessa grande missão de Deus. Eu vou explicar cada uma delas. A missão de Deus, amado, ela consiste em quê? Desde que o homem pecou, o homem peca, Deus tinha um plano para o homem, e o que acontece é que o homem peca. Pecou, perde essa amizade de Deus, o homem se distancia de Deus por causa do pecado. A missão de Deus, resumindo aqui desde o Antigo Testamento e entra no Novo Testamento, envolve a igreja, tá? A igreja, ela é parte, o trabalho da igreja de uma forma geral, é parte dessa missão de Deus, é resgatar o homem dessa situação de pecado. É interessante você entender que essa missão ela está em andamento desde lá do Éden, tá? Pecado no Éden, o Senhor já começa já a trabalhar com o homem, e você vai vendo desde Gênesis, você vai vendo desde Êxodo, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nos profetas, e aí vai toda a história de Israel até chegar ao período da igreja. E aí você vê o Messias vindo, trazendo a salvação, então todo o cumprimento desse trabalho de Deus, e agora você tem a igreja trabalhando para dar a expansão, para fazer chegar essa mensagem de envolvimento, essa mensagem de resgate, essa mensagem de salvação, que é a mensagem, o evangelho é a mensagem que resgata o homem das trevas, e a igreja ela tem essa função de ir e levar a mensagem de salvação. É interessante a gente poder comparar a missão da igreja, ter a compreensão que a missão da igreja, muitas vezes a igreja, ela confunde a sua missão com a missão de Israel. Vamos aqui fazer ter uma compreensão disso aqui. Na época de Israel, do povo de Israel, Deus utilizava Israel como uma forma de manifestar a glória dele, trazendo as nações a observar Israel. Israel estava como um ponto central e tudo atraía. O exército de Israel atraía a atenção dos povos. O templo que estava em Israel atraía a atenção dos povos. As pessoas vinham, as pessoas olhavam o templo, as pessoas olhavam como as pessoas adoravam no templo. Elas olhavam a colher, os vasos, as colunas, e cada detalhe, tudo manifestava a glória de Deus. Agora, a função era, todas as nações eram atraídas para aquele centro. Era para chegar em Israel e quando chegasse ali encontrar a glória de Deus e a manifestação dessa glória de Deus. A forma da glória de Deus, da salvação de Deus, o nome de Deus ser manifestado aos povos na época de Israel era justamente dessa questão da atração. Já na igreja, a coisa muda completamente, amado. O processo de Deus, dessa missão da igreja, de levar a palavra de salvação, ela tem que ir, já não é centrada. A igreja, ela parte de um ponto central para ir às nações. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ir, a mensagem é sempre ir. Todo o poder me foi dado nos céus e da terra, portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações. A mensagem é sempre ir. Você vai encontrar, por exemplo, a igreja, ela querendo centrar, ela querendo novamente, porque ela estava naquele molde de observação do povo de Israel, centrar em Jerusalém, fazer de Jerusalém o centro da igreja, do mover da igreja. E aí o Espírito Santo permite vir a perseguição e espalha todo mundo, joga todo mundo para todo lado, todo mundo, a igreja tem que sair. A perseguição ela vem, por quê? Porque a igreja ela quer mudar o plano de Deus, o propósito de Deus, centrar, e é permitida a perseguição para que a igreja possa ir às nações e o evangelho chegar até as nações. Agora é interessante a gente lembrar que a missão da igreja ela inicia num ponto central, O ponto central é o lugar de preparação, você prepara, vamos imaginar assim, e sempre está no movimento centrífugo, né?
Enquanto Israel era um movimento centrípeto, Deus agia do lado de fora e trazia para o centro. Deus agia do lado de fora, nas nações vizinhas, e aí vinha o proselitismo, né? Em que as pessoas se tornavam judeus e passavam ali a viver como judeus e tinha todo aquele ritual, etc. E vinha um ponto central. A igreja não. A igreja, ela trabalha com as pessoas aqui e o processo é o contrário. Ela começa a girar e sempre o mover é para fora. Quando o mover ele está muito centrado no ponto central, isso acontece muito na questão da própria congregação em si, né? Então, quando você vê uma congregação onde está muito centrado dentro de 4 paredes, você já identifica ali alguma engrenagem que não está funcionando bem, algo que não está funcionando corretamente dentro dos propósitos de Deus, e aí começa a ter os problemas. Começa a gerar os problemas ali dentro, as pessoas um querendo ser mais do que o outro, a questão de busca de cargos e não entender as suas determinadas funções dentro da igreja, e aquele monte de gente com aquele monte de cargo não fazendo nada no meio da igreja, você fica assustado com tudo isso. É uma brigaiada no meio da igreja por causa de quem quer cantar. Ah, mas eu só me deram oportunidade na quarta-feira, por que não me deram oportunidade no domingo? Só fulano que canta no domingo, só ciclano que canta no domingo, e é todo um problema porque está todo mundo centrado no ponto central ali. Não existe um pensamento de ir para fora, não existe um pensamento de alcance. Tá? É uma busca de algo que não é o propósito criado por Deus. Fama, reconhecimento, recurso financeiro, ser mais do que o outro, mandar mais do que o outro. Querido, esse sistema centralista e que fica igual a água de poço ali, que só se move assim, ó, e não vai para lugar nenhum, isso não é o propósito de Deus. Deus, ele quer, claro, volta a dizer, o ponto ali é de preparação. Tem que haver um momento de preparação e aí começa aquele movimento para fora. Chega o momento de Deus utilizar. Claro que vai ter aquelas peças, né? Aquelas figuras que Deus vai utilizar dentro da igreja para trabalhar na preparação de outros, e Deus vai sempre estar utilizando a igreja para poder agir fora. E como é que funciona isso? Já agir fora, pastor, quer dizer que todo mundo vai começar a trabalhar na igreja, daqui a pouco vai estar trabalhando na Bolívia, no Peru, na África? É assim o negócio? Não, amado. Você é preparado dentro da igreja para você trabalhar aonde você está. Você viver a missão de Deus, aquela missão maior, aonde você está. Então a missão de Deus é o quê? Você que é um advogado, você no meio do advogado levar Cristo aos advogados. Você que é professor, no meio dos professores, levar Cristo aos professores. Você que é universitário, levar Cristo no meio da universidade, lá aos universitários. Você que é um estudante na sua escola aí, levar Cristo lá na escola onde você está. O seu pastor não vai ter acesso à sua universidade. O seu pastor não vai ter acesso aos seus companheiros de trabalho. Entenda isso. E você é a igreja aonde você está. Você tem que ser a igreja de Cristo, cumprindo a missão de Deus no alcance das pessoas, no resgate das pessoas. E agora nós vamos para o nosso último ponto, que é o serviço de missões. Como a gente fala, missões! Sim, a igreja ela tem que estar envolvida no serviço de missões. Como eu falei, a igreja ela começa num ponto central e ela começa a aumentar, alcançando a sua região. O serviço de missões é quando a igreja ela olha para uma região mais para lá, mais longe daquela região local onde ela está, e ela olha regiões que não estão tendo adoração, regiões onde o evangelho não está sendo difundido como era para ser difundido, regiões onde não tem igreja ainda gerando adoração naquele lugar. E aí ela pega um obreiro seu e ela envia aquele obreiro para iniciar um novo ponto de adoração. Então nessa função nós temos aqui pelo menos dois grandes campos. É o campo dos menos alcançados, tá? Povos menos alcançados. E nós temos os povos que são alcançados, mas eles não estão, quem sabe a igreja que está ali local não está tendo condições, capacidade suficiente de gerar alcance aos demais povos. Então a igreja que está bem estruturada, ela envia dos seus obreiros a esses lugares, a esses povos, para que possa dar o avanço a essas determinadas regiões desses povos aí. E nós temos os povos não alcançados. A gente poder ter um entendimento de que quando nós falamos de alcançar os povos,
Normalmente as pessoas pensam assim, já muda a chave para nações. Não, alcançar os povos é alcançar as etnias. E para isso tem que ter toda uma estrutura, uma preparação para que você possa sair desse ambiente de cultura, olhar para aquele povo menos alcançado, que precisa da sua presença, chegar ali, gerar conexão, levar o evangelho até que uma igreja possa ser formada ali com lideranças locais. Então, resumindo aqui sobre o serviço de missões, é o seguinte: é aquele que sai desse ambiente da igreja local, que está nesse mover aqui, que eu já expliquei, e é uma pessoa que sai desse ambiente, ele vai para um outro ambiente de cultura, porque aqui você está no ambiente de cultura, né? É a sua casa cultural, vamos dizer, o seu ambiente, você fala a mesma língua, a mesma comida, ou às vezes você tem cultura diferente, como acontece dentro do Brasil muitas vezes, né? Mas você tem uma cultura aproximada, que é muito parecida à sua, tá? Cultura diferente, mas é muito parecida à sua, cultura aproximada. Mas você sai desse ambiente, uma cultura bem diferente, e você tem que vencer algo que chama barreira cultural. Você vence, você transpõe aquela barreira. Para quê? Para gerar conexão. Quando você gera conexão com aquelas pessoas, você tem condições de pregar o evangelho. Porque não tem como pregar o evangelho sem gerar conexão. Vou dar um exemplo aqui. Como é que você vai pregar o evangelho se você fala em português, você vai falar para um alemão falar do evangelho? Como é que fica esse negócio aí? Ah, eu vou falar de Jesus lá na Alemanha. Mas você não fala alemão. Barreira cultural, e tem que ter um mecanismo de gerar conexão. A língua. Estou falando só uma, tá? Tem um monte. Tem várias outras. Tá? Então a barreira cultural é isso aí. Você tem várias camadas, vamos dizer, a linguagem, o idioma é apenas uma camadazinha dessa barreira cultural. Você tem que transpor toda essa barreira de cultura, aí você consegue ter acesso às pessoas, e aí você prega o evangelho, você fala de Jesus e gera conexão para pregar o evangelho e para gerar o discipulado. Gerando discipulado, você abre ali, você começa ali uma nova célula de adoração, vamos dizer que é uma igreja ali. Então esse é o trabalho de missões, tá? Que a gente pode resumir, eu não vou expandir muito, senão o nosso vídeo vai ficar bastante comprido aqui. Tá bom? Fechou? Deu para entender o que é a missão de Deus, a missão da igreja e o serviço de missões? É mais ou menos isso aqui. Eu vou convidar você, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre trazendo aqui outros vídeos. Veja os outros vídeos na nossa playlist. Esse vídeo aqui pertence a uma playlist, né, que a gente está falando aí sobre a nossa vida em missões, o nosso posicionamento em missões. Se inscreve no canal. Nós temos um link também aqui. O primeiro link é para você cadastrar o seu e-mail e receber toda semana e-mails onde eu estou falando sobre missões. Gente, um abraço, deixe teu comentário, compartilhe esse vídeo aí e que a mensagem de missões possa chegar o mais longe possível. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.